No próximo dia 23 de abril será lançado o livro Direito Eleitoral e Meio Ambiente, Alternativas para uma Propaganda Eleitoral Sustentável no Brasil, de autoria do professor e servidor do TRE, Fábio de Souza Pereira. O evento vai acontecer no Auditório Master do Uniesp, durante o 6º evento de Direito Eleitoral do Nordeste. E para falar um pouco mais sobre esse lançamento, eu estou aqui com o autor, com o Fábio de Souza Pereira, que vai conversar com a gente sobre esse lançamento. Fábio, a primeira coisa, por que escolher este evento para o lançamento do livro? Esse evento é um evento já consagrado já no âmbito do Nordeste do nosso país, em matéria eleitoral, organizado pelo professor André Mota, e tive a honra de ser convidado por ele, né, por ocasião do lançamento desse livro. Certo, uma coisa que eu achei bem interessante, Fábio, é que ele une dois temas que comumente a gente não pensa que eles podem caminhar juntos, que é o direito eleitoral e o direito ambiental. Por que uni-los agora nessa obra? Veja bem, a sustentabilidade hoje é um tema universal, né? Há uma preocupação de todos os estados, enfim, de toda a comunidade mundial com o meio ambiente. E a propaganda eleitoral, com a minha vivência aqui no TRE, já há mais de 20 anos, trabalhando em assessoria de gabinete, analisando processos que tinham representações de propaganda, e a gente sempre verificava questões pontuais sobre a poluição causada pela propaganda eleitoral, que afetava e afeta ainda o meio ambiente. Então procuramos unir esses dois eixos, né? Mostrando que o aspecto do meio ambiente pode estar entrelaçado diretamente com a democracia. Então, é democrático também se respeitar o meio ambiente, né? Então, a população e os candidatos, enfim, os atores do processo eleitoral precisam entender que é respeitando o meio ambiente que você também respeita a democracia. E a propaganda como um objeto da democracia para que os candidatos, os partidos mostrem as suas propostas, não precisa agredir o meio ambiente, mas apenas transmitir as suas ideias e, enfim, as suas propostas. Fábio, a gente nota que os pleitos eleitorais nas últimas décadas, ele vem mudando muito, na verdade, né? Justamente nessa questão de poluição sonora, poluição visual, poluição ambiental. Isso é um avanço, você acha que isso foi um avanço já de olho nessa questão da sustentabilidade da justiça eleitoral no país? Realmente, a gente demarca nesse livro a análise a partir da Lei 9.504, que foi a lei das eleições, né? Antigamente, toda eleição a gente tinha uma lei nova que o Congresso aprovava, né, e era sancionado e regulava cada eleição. E a partir da 9.504, 97, que começou a vigir em 98, se estabeleceu uma lei única, né? Então, essa lei, ao longo desses 29 anos, aproximadamente, ela foi sendo modificada, sempre com mini-reformas e tal, sempre aprimorando cada vez mais, né? Então, a gente nota, e a gente descreve isso no livro, que tivemos avanços, sim. Tivemos avanços, por exemplo, hoje nós não podemos mais fazer propaganda de outdoor, né? Aquela poluição visual que afetava a todos. Os carros de som, por exemplo, tem uma aferição mínima de decibéis que ele pode emitir, né? Propagandas de muro, propaganda de postes, e muitas vezes até em órgãos públicos, né? Então isso tudo foi banido, né? Isso tudo foi banido e a gente conseguiu diminuir essa poluição de solo, visual e também sonora, conseguiu equilibrar um pouco, né? Você colocando certa distância de alguns equipamentos públicos, como escolas, hospitais. No dia da eleição também é proibido, é crime eleitoral fazer propaganda de som no dia da eleição, né? Então tivemos avanços. Hoje, o maior avanço, vamos dizer assim, da propaganda eleitoral, e eu acho que a gente descreve isso no livro, é que a propaganda eleitoral caminha para uma propaganda mais virtualizada, né? Uma propaganda mais de mídia, né? Mas, por incrível que pareça, ainda há essa cultura da sujeira, de se fazer essa poluição, né? Qual seria a saída para que
atitude a gente também pudesse abolir, como a gente já aboliu várias outras atitudes anteriores e que hoje faz parte só da memória afetiva de quem votou há 30, 40 anos atrás? Eu acredito que é uma questão de educação e cultural. Outra questão também, que é importante também que a gente retrate aqui, é a questão da poluição sonora, né? Principalmente nas zonas urbanas e também até um pouco nas zonas rurais, porque hoje a gente tem uma defesa de sustentabilidade universal, né? E aqui no Brasil também há uma preocupação, como, por exemplo, crianças do espectro autista, né? Idosos, né? Cães, animais, né? Então, os fogos de artifício, por exemplo, são muito usados ainda, né? Não há na legislação eleitoral uma norma que proíba os fogos de artifício. Há nas legislações estaduais, né, já algumas proibições, mas como a lei eleitoral é específica, né, então não altera isso. Então é importante que haja essa consciência que o legislador eleitoral avance, né, o legislador de maneira geral, ele avance nessa norma eleitoral e promova uma alteração disso aí, né, porque hoje em dia não é mais concebido fazer uma propaganda que afete esse universo de pessoas, né, e de seres viventes, né? Fábio, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Eleitoral e agora fica o convite para quem está nos assistindo para as pessoas participarem do lançamento do seu livro. Obrigado, Giovanni, a equipe do Conexão Eleitoral. E realmente nós convidamos você, amante do direito eleitoral, que possa participar do 6º simpósio, né, de direito eleitoral do Nordeste, né, que é um evento grandioso, né, e também venha prestigiar o lançamento do nosso livro no dia 23, às 17 horas, no auditório Master do Uniesp. Então fica o convite para o lançamento do livro Direito Eleitoral e Meio Ambiente, Alternativas para uma Propaganda Eleitoral Sustentável no Brasil. O Conexão Eleitoral fica por aqui, a gente se encontra na próxima edição.